eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente discutir temas importantes para a sociedade. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a violência policial contra a juventude preta, pobre e periférica. E para isso, recebo a nossa convidada, Lucimara Santos, que é técnica de enfermagem e também faz parte do grupo Mães Mogianas. Lucimara, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. E vamos tentar, né, elaborar, conversar, lembrar e, na verdade, não é nem lembrar, acho que é o que está acontecendo ainda hoje. Sim. Né? A gente vai entender um pouquinho mais da sua história. Vereadora, também aqui ao nosso lado. Olá, nesse programa nós vamos falar sobre a violência. Agora, é claro que nós não queremos generalizar a violência institucional, mas nós precisamos falar sobre isso porque precisa acabar a violência contra a nossa juventude pobre, preta, da periferia. Esse é o tema desse debate. Bom, Lucimara, você é técnica de enfermagem, atua no pronto atendimento, mas não foi só no pronto atendimento que a sua vida ficou marcada, né? Então, conta um pouquinho mais da sua história em relação ao tema. Na verdade, quando meu filho foi baleado, na verdade, a hora que eu cheguei lá, isso pesou muito, sabe? Porque na hora que o SAMU não parou, eu percebi que não tinha mais o que fazer. Né? E eu como técnica, porque eu fui lá naquele momento. Então vamos só voltar para as pessoas entenderem como foi, né, a situação com o seu filho. Meu filho no dia 24 de janeiro de 2015, ele estava no bairro onde eu moro, eu nasci no bairro, eu sou antiga, então eu nasci no bairro que eu moro, né? E toda a minha vida eu moro lá, e meu filho também nasceu ali nasceu no hospital, mas toda a vida mora naquele bairro. E aí eles estavam, né, um grupo de jovens pedindo esfirra. E aí virou um carro atirando. E aí foram 5 jovens baleados e 3 morreram ali. Um deles era o meu filho. Sim. Né? Não era um ponto de droga, não eram usuários de drogas, não era nada disso. Eram jovens pedindo esfirra. E aí um primo meu que conseguiu correr, não sei como, né, por uma providência divina, chegou em casa gritando, atiraram no Christian, atiraram no Christian. E aí Você estava em casa? Eu estava em casa. E aí, assim, menos de 200 metros da minha casa, entendeu? E aí, quando eu cheguei lá, ele estava caído, baleado, e aí eu tentei tirar ele de lá. E quando chegou, né, aí que entra o caso quando chegou o SAMU e não parou, eu já percebi que não tinha mais o que fazer. Sim. Né? Não tinha mais o que fazer. Então, foi assim que tem sido a vida. Sim, foi no Caputera, né, o foi bairro que você mora. E assim, você presenciou, você chegou e viu seu filho daquela maneira. Daquela maneira. E assim, o decorrer, né, o depois disso acontecer. Passou isso, né? Passar isso não, porque não passou até hoje. Não passa, né? Mas eu já estava matando jovens, sabe? Desde 2013, o meu filho foi em 2015. E aí eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui para a rua fazer uma manifestação, eu fui lá perguntar, né? Porque quando a polícia chegou em mim, eles perguntaram se eu sabia o que tinha acontecido. Eu falei, não, quem tem que me responder isso é vocês. Sim. Eu estava criando um homem, né? Porque meu filho era um homem. Eu estava dando orientação, estudava, trabalhava registrado, fazia Senai. Eu falei, vocês me devolveram o corpo, então vocês que têm que me falar o que aconteceu. E aí eu fui para a rua. Né? Nós fomos para a rua fazer manifestação, porque já estavam morrendo jovens, mas eu achava que o meu não ia morrer, porque o meu não tinha afinidade com drogas, ainda não, poderia até ter futuramente, mas naquele tempo não, ele tinha 17 anos, ele tomava Todd ainda, entendeu? E aí fomos para a rua para fazer manifestação, e aí foi criando esse movimento, criamos um grupo de Mães Mogianas, e a Inês Paz foi minha professora. E ela esteve lá na minha primeira manifestação. Sim. E aí apoiou, olha, Lucimara, a gente está junto. E aí foi dando força. E foi ouvindo outras mães. E o grupo foi crescendo. E aí foi crescendo. Bom, agora, antes desse ocorrido, né, desse lamentável ocorrido, você como mãe periférica, você já tinha esse medo? Você já via outros jovens? Você já tinha essa orientação com o seu filho? Já tinha esse medo. Assim, desde criança você já precisava alertar ele para um perigo que não deveria existir?
Já tinha esse medo, já sabia do jovem, mas sabe que a gente sempre pensa que nunca vai acontecer com a gente, Sim. entendeu? Ele trabalhava no Verão Supermercado, e aí eu falava, vem com a camiseta do supermercado que é para você ser identificado. E nesse dia da chacina, o pai foi buscar, porque o pai estava sempre presente. Então a gente já tinha, claro que tinha. Assim, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu estaria lá. Né? Se falasse, olha, e passou um carro antes avisando que ia atirar, entendeu? Mas a gente não acredita. Sim. Né? Então a gente, por morar em bairro periférico, a gente já vem com isso. Poxa, será? Poxa, será? Você cria um filho bem e ainda assim ele... Assim, porque eu não esperava. Porque se eu soubesse, eu já estaria nessa atividade antes de, olha, a gente está matando jovens, a gente sempre acha que vai acontecer com o filho dos outros. E você, né, falou ali uma orientação, volte com a camiseta do emprego para realmente te identificarem. É uma preocupação que não tem em todos os lares, né? A minha mãe nunca me falou isso, nunca precisou me falar isso. A gente vê a diferença aí, né? Bom, vereadora, né, a Lucimara falou aí, a história realmente não tem como a gente não se emocionar junto, né? Porque ali um jovem, 17 anos, perto de casa, né? Como a senhora consegue avaliar essa situação? Então, foi muito impactante, né? Essa sensação de você falar assim, o que eu estou fazendo? Né? A mesma reação que a Lucimara teve, claro, totalmente diferente, porque é o filho dela, mas contextualizar. O que aconteceu foi uma chacina, tá? Uma chacina. E como bem a Lucimara disse, já vinha acontecendo desde 2013, talvez até antes. Mas quando, na medida que a sociedade não vai para a rua, não se torna pública essa notícia, esses fatos, eles acabam colocando embaixo do tapete, como diz assim, é mais um, é números. É dessa forma que eles veem. Por quê? Quem são os mais atingidos? É o jovem negro da periferia, que está colocado, como a gente vem debatendo, e a gente trouxe, até agora nós estamos encerrando praticamente aí o mês de agosto, mas a gente trouxe esse tema, desencadeamos uma série de temas dentro dessa questão do mês de julho, né, o mês das pretas, para dizer que o racismo existe no nosso país. Não tente desmistificar, mas o racismo existe. Então, o que a Lucimara colocou assim, eu dei aula também para o filho dela. Aliás, os 3 que foram chacinados foram meus alunos, né? Então, meus ex-alunos. E os demais que aconteceram desde 2013, a gente começou a fazer o levantamento, também todos foram meus alunos. Nada justifica tirar a vida de uma pessoa. Tá? Era envolvido com droga. Tem punição para isso. Sim. Nós não podemos fazer a justiça com as próprias mãos. E é isso que a gente vê quando se fala do jovem negro da periferia. Justiça pelas próprias mãos. Esse processo do Caputera, ele começou nas mãos de um promotor, que é o Fernando Lippe, que hoje ele está na questão do meio ambiente. E ele fez uma peça que era um processo de higienização social, mas era higienização étnica. Mas é isso mesmo que estava acontecendo, porque a gente sempre vê aquela palavra, né? Vamos acabar com a pobreza. Quando você tem um governo que não está preocupado em políticas públicas para a periferia, em políticas públicas para a maioria da população, como é que se acaba com a pobreza? Matando os pobres. Então, é dessa forma que acaba com a pobreza. Então, ali foi uma chacina que desencadeada, que acontece, como a Lucimara colocou, até hoje. Então, por isso que foi importante, e aí a Lucimara foi, assim, como diz, a protagonista de ir para as ruas, de denunciar aquela chacina, outras mães vieram, organizamos as mães mogianas e a gente conseguiu fazer justiça, pelo menos uma parte da justiça, porque 2 policiais foram presos, né? Estão presos, um com liberdade domiciliar, mas outro está na cadeia, foram expulsos da polícia militar.
Eu não quero condenar a instituição Polícia Militar, mas a Polícia Militar precisa ser... A segurança no nosso país precisa ter uma revisão, porque Polícia Militar não é para esse tipo de ação. Nós precisamos ter uma segurança preventiva, uma polícia que vá orientar, não ir lá matar para você eliminar, né, na concepção dele, o mal que é para a nossa sociedade. Então, nesse sentido, a gente precisa combater todo ato de violência. Agora, a polícia, ela não pode fazer isso porque ela está aqui para nos dar segurança e não para nos dar medo e praticar assassinas, né? Segurança para quem, né? Segurança para quem? Então, nesse sentido, a gente tem levantado e a gente vê cada vez mais que a população da periferia vive num estado de insegurança. O poder público não fornece. Os ricos contratam a polícia privada, né? a segurança privada. Os ricos fazem isso. E nós, os trabalhadoras, a gente fica a mercê dessa segurança que não tem segurança para a maioria da população. Sim. E a chacina do Caputera não foi um episódio isolado, né? No mesmo período também existiu a de Jundiapeba. No mesmo dia. No mesmo dia. Eles mataram no Caputera, fizeram no Caputera, saiu e foi para Jundiapeba. Foi no mesmo dia, assim. Né? Assim, a gente até agora está assim. E assim, ainda está, né, investigando, o inquérito ainda está em andamento, ainda não me falaram assim, olha, foram esses policiais, foram essas pessoas, entendeu? Eu ainda não sei o que aconteceu. Eu sei que eu enterrei o meu filho. Entendeu? E a investigação partiu, né, realmente dessa pressão do movimento. Da chacina do Caputera que começou, né, assim, a investigação, que foram indiciados, né. A professora falou dos policiais que foram presos, exonerados, tudo, né. Mas pra gente não muda muita coisa, porque filho não volta mais. Christian era meu único filho. Sim. Então, assim, todo mundo perde. Eu acredito também na instituição, né, na Polícia Militar, acredito nessa instituição. Eu acho que quem matou meu filho não foi a polícia, eu acho que foi bandido que trabalha na polícia, né? Foi matador que trabalha na polícia. Eu acredito muito, eu acho que quem tem que me defender, eu ainda tenho que acreditar nisso, né? Mas até agora, assim, a gente está aqui. Sim. É importante, né, realmente a gente frisar, não é um movimento contra a polícia militar, mas é um movimento para que seja realmente efetivo para todos, né? Principalmente para você que tem aí um relato, não tem como, né, ir contra esse relato. Né? Justamente. E você começou o grupo Mães Mogianas, e como foi esse desenrolar? Quais são as movimentações? Começou lá com esse episódio e o grupo continua? O grupo continua. É claro que com o tempo, né? Poxa, aconteceu em 2015, e agora a gente está em 2023. Vai, né, as pessoas vão desistindo, as pessoas vão desanimando. Deus também vai dando um acalanto que você vai falando, acho que era, né, a gente tem que continuar a vida. Mas assim, acho que 15 dias, eu encontrei o Dr. Rubens, né, que é o delegado da homicídio aqui, e aí ele falou, olha, Lucimara, a gente está firme, né? Então, assim, ainda não desistimos de uma resposta e ainda existe esse grupo. Né? Talvez, eu até acredito, talvez seja pretensão da minha parte, por acontecer esse grupo, acho que até diminuiu essa ação em Mogi. Pode até acontecer fato, sim, mas de chacina, depois disso não aconteceu mais. Né? Depois da Gumecine, depois de 2015, de chacina, assim, de jovens mortos, assim, não aconteceu mais. Então, acho que ainda é usado como, ainda é referência. Né? Porque sempre quando fala mães mogianas, pô, são as mães lá. Então, como Mães de Maio, né? Como Mães de Maio, que deve ter atuado muito agora nesse propósito que aconteceu em Santos, né? Pouco tempo, né? Muito recente. Bom, e é importante, né, falar que realmente essas manifestações, elas fazem a diferença, né, vereadora? Não, com certeza. Pegando aí a questão porque foi realmente, por isso que foi, cada vez mais eu chego a ser o que aconteceu aqui em Mogi,
que não é uma coisa isolada, acontece aí no país como um todo, foi assim uma higienização mesmo, porque desencadeou aonde aconteceram essas chacinas. Aconteceram, né, na Vila Natal, no Jardim Camila, no Caputera, lá no Jardim Universo, geralmente em bairros que a gente fala da periferia. Claro, sempre, né, o delegado, que a gente começou esse processo, depois ele até não ficou no processo, que eu nem lembro o nome dele, ele colocava assim para a gente de uma forma, no sentido que era a coisa mais natural do mundo que precisava acontecer isso, porque estava fazendo o combate ao tráfico. Ora, gente, a gente sabe quando quer combater o tráfico, ele sabe aonde que eles devem atacar. Eles sabem. A gente sabe mapear, como diz assim, sem a gente ser da área, os locais, né, os locais que tem. Então, não foi isso que aconteceu. Foi esse processo mesmo de racismo, esse processo mesmo de higienização. E a gente sabe que a gente vinha, a última chacina assim, estruturada, vamos dizer assim, ela aconteceu em 2015, que foi em junho de 2015, que foi lá no Jardim Universo. E a gente já estava vivenciando um momento no nosso país bastante complicado, né? Bastante complicado, né? 2015, 2016, 2017, né? A preparação do golpe, teve um golpe parlamentar no nosso país, a gente teve, né, a cassação, vamos dizer assim, da ex-presidenta Dilma, que hoje o que acontece? Ela foi totalmente absolvida. Então, os argumentos utilizados eram de fato para trazer esse caos. E depois a gente teve aí um presidente totalmente genocida que incentivou a violência, né? Então, quando você tem essas políticas deliberadas, as coisas se afloram. Então, a gente estava agora até fazendo uns levantamentos, porque às vezes nós somos criticados, eu vou falar assim, as pessoas que têm envolvimento nos movimentos sociais, né, os partidos que são considerados de esquerda, porque você só defende bandido. Nós não defendemos bandido, nós defendemos as pessoas. Nós também nos solidarizamos quando um policial é morto. Nós não queremos que nenhum policial seja morto e também que nenhuma pessoa seja morta. Então, nós não defendemos isso, nós nos solidarizamos. Só que a proporção que se tem, como a gente fez um levantamento agora, dizer, a cada um policial morto, você tem por trás dele 34 pessoas mortas. Ó, como a Lucimara falou do que teve agora lá na Baixada Santista. Dizer, o policial foi morto, quantas pessoas foram mortas nesse policial? Então, nós não queremos vingança. A polícia militar, o que nós queremos é segurança, não queremos vingança. Então, a pessoa cometeu um erro, nós somos favoráveis, sim, que tenha punição. Por isso tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem punição, sim. Mas qual tipo de punição? Punição socioeducativa, porque você coloca um jovem, vamos dizer assim, ele era traficante. Tá? A polícia foi lá que prendeu um traficante. Gente, um adolescente traficante, a gente sabe aonde estão os grandes traficantes. Nós sabemos. Você pega esse jovem, encarcera, lá ele vai aprender, lá vai ser a escola do crime. Então, por que não dá as medidas socioeducativas? Vamos fazer uma reintegração. Por que não tem políticas públicas de lazer, de emprego, de oportunidades? Precisa do antes, né? Então, precisa do antes, entendeu? Então, o que nós queremos? Nós queremos escolas, nós queremos uma educação de qualidade, nós queremos creche, porque a mãe trabalhadora, às vezes, precisa largar o seu filho pequeno, porque senão, como é que ela vai sobreviver? Como é que ela vai sustentar aquele filho? Então, é esse olhar. Então, nós somos totalmente solidários, não queremos nem policial morto, mas também não queremos a nossa juventude também morta. Então, isso é que precisa ser visto. Agora, quando a gente tem, como a gente está vendo agora no estado de São Paulo, um incentivo à violência. Quando a gente viu que daí não foi nem com esse governador Tarcísio, eu acho que foi com o governador Alckmin, que valorização, o prêmio de mérito
Para professor, era se ele tivesse mais alunos que fosse promovido. Para policial, era o policial que matasse mais. Então, quando você incentiva a política nesse sentido, a gente tem essas várias chacinas. Então, nós precisamos fazer o antes. E o antes é mais escola, mais educação, mais livros, né? E não arma, violência. Eu ainda acredito nisso, mas a nossa segurança, a polícia, ela precisa ser revisada. Sim. Precisamos fazer uma revisão. Até porque, né, a morte, né, o que aconteceu com a Lucimara foi um caso extremo, muito triste, mas a violência do dia a dia também está presente, né, vereadora? A violência está presente e nesse momento, né, em 2023 que nós estamos vivendo, ela está presente assim, no olhar, no falar, não é só aquela violência de matar diretamente, mas isso, as pessoas estão mais agressivas. Também não é fácil, né? Você passar por uma pandemia, você vê teus familiares morrendo e você vê as pessoas incentivando, as pessoas, né? Um presidente genocida que agora a gente espera o final dele, né? Que seja na papuda, eu pelo menos defendo isso, que seja na papuda, incentivando isto, as pessoas acabam se embrutecendo, né? Embrutecendo. Então, a gente precisa realmente valorizar todo gesto. Mas como é que a gente faz isso? É através de você oferecer oportunidade, de você oferecer alternativa para que a pessoa saiba que um dia ela vai conseguir ter uma vida digna. Uhum. Então, isso a gente precisa sempre ter presente nas nossas cabeças, né? Sim. Lucimara também, né? Ver essa violência no dia a dia. E eu posso imaginar também que após a maior tristeza da sua vida, você ainda sofreu episódios de violência, né? Ao falarem do seu filho, eu posso imaginar acusações. Sim. Uma das piores coisas que eu ouvi era: estava no lugar errado e na hora errada. Mas espera aí, quem está errado não é quem atirou, né? Eu assim, estava no lugar errado na hora errada. Mas será que não era envolvido com drogas? Tipo, como se fosse envolvido com drogas, justificasse. Entendeu? Então, assim, e não só do meu, né? Dos outros também. Sim. Né? Porque eu tô aqui não só no meu, né? Tem, assim, os dois meninos que estavam juntos, porque são meninos, que estavam junto com meu filho, também. Assim, é muito fácil para as pessoas falarem isso. E a gente acaba acreditando nisso, viu? Se a gente não tiver um despertar, você acaba acreditando que está tudo certo. Né? Acaba acreditando, não, está certo. Entendeu? É isso mesmo. É né? isso mesmo. É assim mesmo. Todo mundo me falava, você vai e não vai dar em nada. Eu falava, não, já deu. Meu filho já partiu, já deu em alguma coisa, porque eu não queria vingança, eu não quero nada. Eu só queria que tivesse, assim, na verdade nem acabou, mas assim, não era vingança, não era nada. Só que as pessoas precisavam ser, a gente precisava ser ouvido. Sim. Eu quero que os meus sobrinhos cresçam, porque meu filho já não está mais. Sim. Mas eu quero que os meus sobrinhos cresçam. Você teve essa generosidade, né? Porque você poderia ter ficado ali sofrendo apenas com a sua dor, mas você pegou essa dor e o seu filho já foi, realmente não tem jeito, mas você quis olhar para o futuro, para os novos meninos. Porque não foi fácil, né? Não é fácil, né? Assim, na verdade, dá vontade, sabe do quê? De desistir, né? E todo dia tem que ter essa renovação. Né? Quando a gente tem uma oportunidade assim, mesmo depois de 8, 9 anos, caramba, olha como que como é grandioso isso para a gente, para a mãe, para eu que sou mãe. Sim. É muito, muito grande, é muito valoroso isso, porque ainda não acabou, né? E essa recuperação sua, como foi esse processo, né, para você, né? Então, hoje eu estou muito, assim, né? O Christian era meu único filho, era assim, o menino dos meus olhos, né? Tem a menina, ele era o menino dos meus olhos. Eu acho que ele não passou na minha vida por passar, né? Também não é justo que eu deixe de viver colocando todo esse cargo nele. Sim, então certeza. Eu continuo, hoje eu estou bem, né? Trabalho, faço faculdade, mas tudo que eu faço é pensando no Christian. Por incrível que pareça, pode parecer bobeira, mas tudo que eu faço é assim, pensando, poxa, se eu tiver a oportunidade de ter um encontro com ele, eu vou estar melhor. Então, assim, é um amor que me sustenta até hoje, mas que me faz falta todos os dias.
Sim, e o grupo Mães Mogianas te ajudou? Me ajudou bastante, até porque, assim, uma ajudou a outra ali. E a gente ainda se ajuda, a gente ainda se encontra. Às vezes não marcando reunião como grupos, mas a gente mora ainda no mesmo bairro, né? Sim. Então a gente se vê, a gente se fala. Até falamos esses dias, vamos combinar um café, né? Como que você está vivendo, como que você não está, né? Tem mãe que parou de fumar. Eu passei processos difíceis na minha vida, onde elas também continuaram ali no grupo, me esperando voltar, entendeu? Então ainda continuamos assim, esperando que aconteça, ainda que nos dê uma resposta. Como eu estou te falando, não quero vingança, eu não Sim, tenho nem claro. raiva, assim. Se você falar que você sente pelo policial, né, que foi indiciado, de verdade, não sinto nada, eu não tenho nem como sentir. Né? O amor que eu sinto pelo meu filho é tão grande que eu não tenho nem como sentir raiva. Né? Mas, claro que me conforta saber que tem alguém que foi, né, que não está mais na rua. Uhum. Né? E é o conforto delas também. Sim. Né? Então, a gente ainda continua junto, né? Como eu continuo com a professora, que nos deu bastante força. Né? A gente não tinha, naquela época, hoje estamos melhor, mas naquela época, algumas das vezes, a gente não tinha nem condição de colocar um crédito no celular. Né? Então a professora nos apoiou, foi bem, foi assim de grande valia para a gente. Bom, tem que olhar também, né, para as mães, né, que ficam. Claro, porque como diz, né, a gente quando vai, né, assim, dar esse apoio para demonstrar que nós não podemos aceitar pacificamente, porque não é natural, nós não podemos banalizar a vida, e é isso que eu sinto, está tendo uma banalização da vida, né? Morreu, é mais um, vai morrer mesmo, então nós não podemos nesse sentido. E o objetivo que eu me envolvi, que eu falei, nossa, está tão perto de mim. Quando eu vi no jornal, assim, né, os jovens assassinados, todos foram meus alunos. Então, e aí eu dá esse apoio, que a gente não dá para falar assim, eu sei o que você está passando, eu não sei, né, porque só sabe a pessoa que está ali. Então, dessa organização, acho que foi um fortalecimento para a mãe e para dizer para a sociedade que muitas questões têm que ser revistas. Então, eu acho que nesse sentido foi importante, né? E a Lucimara, realmente, ela foi aquela mãe que assumiu essa luta, né? E a gente não pode desistir. E aí eu quero registrar que as câmeras colocadas nos uniformes dos policiais é muito importante. Então, o governador precisa voltar a ter esse posicionamento aqui no estado de São Paulo. Então, só para dizer, dar uns dados, antes de encerrar, que 2.215 crianças de 2017 a 2018 foram assassinadas por PM no Brasil. Tá? E as câmeras, com as câmeras diminuiu 66%, né, dessas mortes. Então, 68 crianças deixaram de ser mortas por causa desse recurso. Então, é fundamental que esse processo continue, porque é uma segurança para o cidadão e também para os policiais, para não ficar aquilo, você fez isso, não. É um registro. Então, é preciso voltar, sim, esse processo aqui no estado de São Paulo. Sim. Bom, Simara, já chegamos ao final do programa. Eu quero muito te agradecer por vir para cá, né, compartilhar a sua história, também parabenizar pelo trabalho que você faz com o grupo. Obrigada. Eu que agradeço. Nossa, muito obrigada mesmo. Falar de um assunto triste de uma forma de informação mesmo, né? Muito obrigada e é isso, e a gente continua. Isso aí. Vereadora, obrigada pela presença. Nós que agradecemos, porque é a oportunidade desse programa Mulheres em Pauta, a gente fazer o debate hoje sobre a violência da nossa juventude negra e periférica, mas também temos trazido outros assuntos que engrandecem aqui a nossa cidade. Com certeza. E claro, um agradecimento especial a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima.